Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O salão de recepção cintilava sob lustres de cristal, cada reflexo iluminando os vestidos de gala e os impecáveis ternos dos convidados. O ar estava impregnado com o aroma da opulência, caviar, champanhe e riqueza quase palpáveis em cada canto. As conversas fluíam livremente, pontuadas por risos discretos e o tilintar de taças. No centro do palco, o bilionário Alexander Altorne avançou para a plataforma improvisada. Sua presença imponente preencheu o ambiente sem que ele precisasse dizer uma palavra. Ajustou a gravata, respirou fundo e falou, mas não em inglês, nem em francês, nem em qualquer idioma que os convidados pudessem entender. Falou em árabe, com a voz clara e firme, transmitindo uma mensagem cujo significado ninguém conseguiu compreender. Um murmúrio percorreu a multidão. Os convidados trocaram olhares confusos, alguns endireitando-se nas cadeiras, outros franzindo a testa. Ninguém se mexeu. Ninguém ousou responder. A tensão aumentava, como um fio prestes a se romper. Naquela sala repleta de poder e riqueza, reinavam a ignorância e a arrogância, mascarando a incapacidade de compreenderem aquela simples interação humana. Então, um som fraco, quase imperceptível, foi ouvido. Uma figura emergiu das sombras. Amara, a serva negra com as mãos unidas à frente do corpo, avançou com uma segurança silenciosa. Seu olhar era calmo, porém profundo, como se enxergasse muito além da superfície das coisas. Os convidados prenderam a respiração, intrigados por sua ousadia. Amara parou no centro da sala e respondeu, em árabe, com uma precisão e clareza que silenciaram todas as vozes presentes. Seu tom não era apenas correto, era poderoso, firme, carregado de uma autoridade inesperada. Os rostos dos convidados se contraíram, alguns em choque, outros em humilhação. Pela primeira vez, riqueza e status não bastavam. O poder era medido de outra forma, em domínio, em conhecimento, na coragem silenciosa de se levantar quando todos os outros permanecem sentados. Alexander Altorne esboçou um leve sorriso. Não era um sorriso zombeteiro, mas um sorriso de reconhecimento. Naquele gesto simples, ele reconheceu a alma de Amara, sua inteligência e sua força silenciosa. A criada acabará de silenciar uma sala inteira e, num instante, demonstrara que o verdadeiro poder nem sempre era o que pensávamos. O murmúrio dos convidados recomeçou, mas já não era o mesmo. Alguns estavam admirados, outros envergonhados. Mas todos compreendiam que algo havia mudado. Naquela noite, naquele salão luxuoso, o mundo fora lembrado de que a verdadeira coragem e o verdadeiro conhecimento podem surgir onde menos se espera. A festa havia terminado há várias horas, mas a mansão de Alexander Altorne permanecia iluminada, como um farol na noite. Os convidados haviam partido, as risadas e os sussurros haviam se dissipado, deixando para trás o aroma intenso de luxo e conversas inacabadas. Amara, a empregada negra, varria silenciosamente a sala de recepção. Seus movimentos eram precisos, quase coreografados, mas seus pensamentos fervilhavam. O que ela acabará de fazer? Responder ao bilionário em árabe, não era apenas um ato de bravura. Era uma declaração silenciosa, um aviso sutil. Ela não era quem todos pensavam que ela fosse. Alexander estava de pé junto à grande janela panorâmica, observando a cidade lá embaixo. Ele tinha esse hábito, observar as luzes dos arranha-céus e refletir sobre elas. Mas naquela noite ele não estava pensando em seus negócios ou em seus milhões. Sua mente voltava constantemente para Amara. Como um servo podia possuir tanta autoconfiança, tanta inteligência e tanta dignidade serena? Amara, ele finalmente murmurou, quebrando o silêncio. Ela se virou, ligeiramente surpresa, mas não demonstrou. Sim, Sr. Altorne, respondeu ela respeitosamente. Quero que saiba, disse ele suavemente, quase como se revelasse um segredo, que o que você fez esta noite, ninguém aqui teria tido coragem de fazer. Amara baixou ligeiramente o olhar, consciente de que aquele elogio era mais do que mera bajulação. Ela nunca buscará a aprovação de seus empregadores. Contudo, ouvir aquelas palavras do homem mais poderoso da cidade, um homem cuja riqueza e posição faziam governos tremerem, provocou-lhe um arrepio inesperado. Obrigada, senhor, disse ela simplesmente. Alexandre aproximou-se um pouco mais, baixando a voz. Tenho um projeto, algo discreto, mas importante. Preciso de alguém que consiga enxergar o que os outros não veem, que entenda o que os outros não sabem. Você poderia ser essa pessoa. Amara sentiu o coração acelerar. Ela sabia que por trás daquelas palavras havia uma oportunidade, mas também um risco.
Trabalhar para um homem como Hawthorne significava mergulhar em um mundo que mal conhecia, um mundo de poder, dinheiro e segredos perigosos. Farei o meu melhor, senhor, respondeu ela calmamente, embora a emoção fervilhasse em seu interior. Alexander sorriu, um sorriso raro, quase humano. Que ótimo! Então prepare-se. A partir de amanhã, sua vida vai mudar, Amara. E acredite em mim, nada será como antes. A noite estava ficando mais profunda. Amara permaneceu ali, imóvel, observando a cidade iluminada. Consciente de que aquela simples troca de palavras a havia catapultado para um mundo onde cada decisão poderia ser fatal ou gloriosa. E nessa vila silenciosa, uma nova aliança acabará de nascer, uma aliança que abalaria a hierarquia, desafiaria as expectativas e faria os poderosos tremerem. Tudo isso permanecendo invisível para aqueles que não sabiam como procurar. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, a mansão de Alexander Hawthorne já fervilhava de atividade. Os criados cumpriam suas tarefas, mas Amara não via nenhum sinal de serviço ou limpeza. Sua mente estava concentrada no que o bilionário lhe pedirá: compreender, observar, antecipar. Alexander a esperava em seu escritório, uma sala imponente com paredes de vidro, que oferecia uma vista panorâmica da cidade ainda adormecida. Ele não disse nada a princípio, deixando-a entrar e se acostumar com a imensidão do lugar. Cada objeto, cada pintura, cada detalhe decorativo parecia contar uma história, mas uma história que Amara precisava ler como um livro. Amara, ele finalmente começou, vou ser franco. A maioria das pessoas aqui, os ricos, os poderosos, vivem em uma ilusão. Acreditam que o dinheiro protege tudo, que o poder os torna invencíveis. Mas não é verdade. Não para mim. Não para aqueles que sabem observar. Amara o observou atentamente, ponderando e analisando cada palavra. Ela sabia que não se tratava de uma lição sobre riqueza, mas sim de um aviso sobre os perigos que enfrentaria. Sua tarefa é simples, à primeira vista, disse ele. Você me ajudará a identificar os traidores no meu círculo. Aqueles que usam dinheiro e influência para manipular, espionar ou até mesmo prejudicar. Você terá que ouvir, observar, entender, e às vezes agir sem que ninguém saiba que você está lá. Amara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Este não era o papel de uma simples serva. Ela se tornaria a sombra nos cômodos iluminados, o ouvido invisível, o olho que ninguém via. É entendido, senhor. Farei o que for necessário. Alexander assentiu com a cabeça, satisfeito. Em seguida tirou uma chave de uma gaveta e entregou a Amara. Eis a sua primeira responsabilidade. Esta chave abre um pequeno baú na biblioteca. Lá dentro, você encontrará documentos, mas tenha cuidado. O que você ler aqui jamais poderá sair desta sala, a menos que eu lhe peça. Confiança é tudo. Amara pegou a chave, consciente de que por trás daquela simples ação se escondia tanto uma promessa quanto um perigo. Caminhou em direção à biblioteca, cada passo calculado, cada respiração controlada. O ambiente cheirava a couro, madeira antiga e descrição. O cofre estava lá, pequeno e discreto, mas dentro dele jaziam segredos que poderiam destruir carreiras, famílias e talvez até vidas. Ela abriu o cofre. Os documentos eram numerosos, contratos secretos, cartas anônimas, provas de espionagem interna. Cada pedaço de papel era um fragmento de um quebra-cabeça complexo. Amara soube imediatamente que sua vida mudará para sempre. Ela não era mais apenas uma serva. Tornará-se a guardiã de segredos capazes de alterar o destino da mansão e de todos que ali viviam. Naquela noite, enquanto a lua nascia, Alexander a observava trabalhar. Ele sabia que ela possuía aquela rara combinação de calma, clareza e audácia. E sabia que, com Amara ao seu lado, finalmente tinha alguém capaz de navegar num mundo onde mentiras e traições eram comuns. Mas nas sombras, alguém observava. Alguém que já sabia que uma nova força acabará de nascer na mansão, e que não permaneceria em silêncio por muito tempo. A noite havia caído sobre a cidade, envolvendo a vila de Alexander Hawthorne em um silêncio sepulcral. As luzes internas brilhavam, mas lá fora, as ruas estavam quietas, quase adormecidas. Contudo, no âmago dessa aparente tranquilidade, o perigo se escondia. Amara, fiel à sua missão, patrulhava discretamente os corredores da mansão. Com a chave do cofre ainda na mão, passará o dia analisando documentos, cartas codificadas, transações suspeitas, reuniões secretas. Tudo apontava para uma ameaça interna, um membro da equipe ou um associado próximo tentando trair Alexander. Ao se aproximar da sala de segurança, ouviu um murmúrio vindo do corredor adjacente. Duas vozes baixas, nervosas, quase conspiratórias. Amara congelou. Seus olhos escuros examinaram as sombras. Dois homens, claramente membros de confiança da equipe de Alexander,
trocavam documentos e instruções codificadas. Ele está pronto para assinar o contrato amanhã, murmurou o primeiro. Sim, e assim que ele assinar, tudo desmorona. Ninguém vai saber de onde veio, respondeu o segundo. Amara sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Apenas com a fria concentração de quem sabe que tem a vantagem da observação. Ela se aproximou sorrateiramente por trás deles, silenciosa como uma sombra, e registrou cada palavra, cada gesto. Então, com uma precisão surpreendente, ela ativou o sistema de comunicação discreto que Alexander lhe havia dado. Uma pequena luz piscou em seu escritório, pronto para receber. Sem perder um instante, ela transmitiu a informação codificada diretamente para Alexander. Poucos minutos depois, Alexandre entrou no corredor, invisível aos conspiradores graças a uma passagem secreta que Amara lhe havia revelado. Os homens, assustados por um ruído atrás deles, viraram-se tarde demais. Alexandre apareceu, calmo, mas resoluto. Vocês foram imprudentes, meus amigos, disse ele com a voz gélida. Os dois conspiradores perceberam imediatamente que haviam sido descobertos e que seu plano acabará de ruir. Alexander os encarou com uma intensidade arrepiante, mas foi o olhar confiante e determinado de Amara que selou seu destino. Quem murmurou um deles, incrédulo. Ela respondeu Alexander simplesmente apontando para Amara. Ela viu tudo. Ela ouviu tudo. E ela nunca se engana. O ambiente pareceu congelar. Ninguém jamais vira a empregada intervir dessa forma, muito menos impedir um complô contra o bilionário mais poderoso da cidade. Os homens, envergonhados e apavorados, não tiveram escolha a não ser ceder. Amara voltou para o seu lugar em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Alexander olhou para ela, impressionado. Você é incrível, Amara. O que você acabou de fazer? Ninguém mais conseguiria fazer. Você salvou não só o meu negócio, mas a minha vida. Amara simplesmente assentiu com a cabeça. Para ela não se tratava de glória. Tratava-se de justiça, verdade e de proteger aqueles que confiavam nela. Mas nas sombras da mansão, um olho sempre observava. Alguém que não havia sido visto, alguém que já preparava seu próximo ataque, e que não seria detido tão facilmente. Amara então compreendeu que aquilo era apenas o começo. Os verdadeiros perigos não vinham de simples erros ou traições óbvias. Os verdadeiros perigos eram invisíveis, insidiosos, e prontos para tudo para eliminar aqueles que ousassem enxergar além da própria compreensão. E ela estava pronta. Os dias seguintes transcorreram de uma estranha calma na vila. Mas Amara sabia que essa calma era uma ilusão. Os documentos que ela analisara revelavam um esquema maior. A trama que acabará de desvendar era apenas a primeira onda. Alexandre estava cercado de traidores que se escondiam atrás de sorrisos polidos e gestos respeitosos. Naquela noite, Alexandre convocou Amara ao seu escritório. A cidade estendia-se a seus pés, reluzente e indiferente às intrigas que se desenrolavam naquela torre de vidro. Amara, disse ele, o que você fez na outra noite provou seu valor. Mas o que estamos descobrindo agora é mais perigoso do que eu imaginava. Ele entregou a ela uma pilha de novos documentos, maiores e mais complexos. Contratos falsificados, trocas de mensagens codificadas e até mesmo pistas sobre alianças secretas entre certos parceiros e concorrentes estrangeiros. Eles querem me derrubar, disse Alexandre em voz baixa. E desta vez não vão parar por nada. Amara estudou cada página cuidadosamente. Rapidamente percebeu que a rede de traição se estendia muito além da mansão. Alguns funcionários, sócios e até mesmo membros próximos do conselho faziam parte desse círculo secreto. O plano deles era meticuloso, mas Amara sabia que haviam subestimado uma coisa, ela. Precisamos agir rapidamente, disse ela finalmente. Consigo identificar as fragilidades e consigo antecipá-las. Alexander sorriu, impressionado com a determinação dela. Muito bem. Você terá acesso a tudo o que precisa. Mas tenha cuidado. Cada movimento deve ser calculado. Um erro e... Ele deixou a frase no ar, permitindo que o peso da ameaça pairasse no ar. Amara assentiu, consciente de que o menor passo em falso poderia ser fatal. Nos dias que se seguiram, ela começou a observar cada indivíduo, notando seu comportamento, ouvindo suas conversas com uma atenção quase sobrenatural. Ela percebia detalhes que ninguém mais via, um documento fora do lugar, um olhar trocado, uma palavra sussurrada. Cada pista era um fio que ela puxava para desvendar a teia de conspiradores. Então, certa noite, a situação explodiu. Um sócio importante de Alexander tentou injetar um vírus de computador nas contas da empresa, com o objetivo de arruinar suas finanças e expor seus segredos. Mas Amara, prevendo a manobra, interceptou o ataque. Com calma e precisão, ela neutralizou a ameaça, deixando o traidor perplexo e desmascarado.
Alexander entrou na sala de vigilância bem a tempo de presenciar a cena. Incrível! Ele sussurrou. Você se tornou indispensável, Amara. Sem você teríamos perdido milhões e muito mais. Amara não sorriu. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. Os traidores não recuariam, e a batalha estava apenas começando. Mas pela primeira vez ela sentiu uma nova força, a certeza de que inteligência, vigilância e coragem poderiam mudar o rumo de um mundo governado por dinheiro e poder. E em algum lugar da cidade, outro olho invisível os observava, pronto para atacar. Desta vez a ameaça seria mais direta, mais cruel, e Amara precisava estar preparada para tudo. A verdadeira luta mal havia começado. A cidade mal dormia, mas dentro da mansão Hawthorne, a tensão era palpável. Amara estava diante dos monitores de vigilância, examinando cada movimento nas câmeras com intensa concentração. Há dias ela observava atentamente qualquer sinal de um ataque iminente, entradas e saídas suspeitas, mensagens codificadas interceptadas, comportamento estranho. Senhor Hawthorne, murmurou ela, algo está acontecendo. E não é um teste. Alexandre, de pé atrás dela, não disse nada. Seu semblante estava tenso, mas seu olhar era calmo, como de um estrategista preparado para qualquer eventualidade. Ele conhecia bem o perigo, sabia que seus inimigos não hesitariam em fazer qualquer coisa para eliminá-lo ou destruir sua reputação e seu império. De repente, uma luz brilhou em uma das telas. Uma intrusão. Não na própria casa, mas no sistema central de computadores. Alguém estava tentando assumir o controle remotamente e rapidamente. Amara digitava no teclado com precisão cirúrgica. Cada comando era calculado, cada movimento antecipado. Ela neutralizou o ataque em segundos, mas sabia que era apenas o começo. O verdadeiro ataque viria pessoalmente. Eles estão vindo, disse ela finalmente com a voz baixa, mas firme. Poucos minutos depois, surgiu o primeiro sinal físico do complô. Um alarme silencioso disparou na ala oeste da mansão. Figuras mascaradas tentavam entrar por uma porta lateral. Amara pegou um pequeno dispositivo de comunicação e sussurrou para Alexander. Sigam-me, depressa. Precisamos interceptá-los antes que cheguem ao escritório principal. Eles se moviam como sombras pelos corredores, cada passo silencioso, porém preciso. Os intrusos, pensando que eram furtivos, não perceberam que haviam subestimado a vigilância de Amara. Espere! Sussurrou um dos homens mascarados. Há alguém aqui, mas era tarde demais. Amara emergiu das sombras, usando o elemento surpresa e seu domínio do terreno a seu favor. Com alguns movimentos fluidos, neutralizou o primeiro intruso, deixando-o inconsciente, porém ileso. Alexandre, ao seu lado, agiu com força calculada, impressionado com a precisão de seus movimentos. Os outros conspiradores tentaram revidar, mas Amara já estava um passo à frente. Ela os guiava, os distraía, antecipava cada movimento, transformando o corredor em uma armadilha onde cada erro dos atacantes se voltaria contra eles. Em poucos minutos, a tentativa de invasão foi completamente neutralizada. Os conspiradores, assustados e desorientados, foram forçados a recuar. A vila permaneceu intacta e Alexandre, embora aliviado, sabia que a rede de traidores não desistiria. Você, é incrível, Amara, disse ele finalmente, com a voz repleta de admiração e preocupação. O que você acabou de fazer está além de tudo que eu poderia ter imaginado. Amara, ofegante mas concentrada, respondeu simplesmente. Isto é apenas o começo. Eles voltarão, e da próxima vez será mais perigoso. Alexandre assentiu com a cabeça. No silêncio que se seguiu, ambos compreenderam uma verdade simples porém aterradora. Nesse jogo de poder e traição, a vila não era mais apenas um refúgio. Era agora um campo de batalha e cada decisão poderia significar a diferença entre a vida e a morte. E em algum lugar, nas sombras, o verdadeiro mentor por trás do plano observava. Ele havia testemunhado a eficiência de Amara e a determinação de Alexander. E com um sorriso frio ele sabia de uma coisa. O próximo ataque seria imparável. Amara, por sua vez, estava preparada. Porque aprenderá uma regra simples mas essencial. No mundo de mentiras e traições, só sobrevivem aqueles que enxergam antes dos outros. A verdadeira luta tinha acabado de começar.